Falando em final de semana, a gente vai falar agora sobre a 123 milhas. Você aí que comprou passagem, esse é um assunto que também tem trazido muita preocupação sobre a insegurança, né, das pessoas ao realizar compras, ao ver seus sonhos sendo aí desmoronados. Tem uma novidade nesse caso. Abre essa reportagem aqui para mim na tela, por favor, que a Secretaria Nacional do Consumidor pode abrir um processo administrativo contra a 123 milhas e proibir a venda de serviços, além da possibilidade de multa contra a empresa. Essa medida pode resultar nessa proibição. Isso pode acontecer após a análise da resposta da 123 milhas a pedido de esclarecimentos feitos pela pasta sobre a suspensão dos pacotes de viagens promocionais. Segundo integrantes da pasta, há uma grande chance da abertura de um processo administrativo. Hoje aqui no UOL, inclusive, nós fizemos uma reportagem contando inúmeros casos de pessoas aqui que estão com gastos altíssimos. Por exemplo, que gastou 34, por exemplo, R$ 1.000 no Urb, que também tomou uma espécie de golpe, e depois na 123 milhas, e não conseguiu viajar, aí uma destruição de sonhos. E várias pessoas contando sobre os gastos e que até agora não conseguiram resolver. A gente está em contato com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, o Jesualdo Almeida, para nos trazer mais detalhes sobre isso e sobre inclusive, esse estudo de um processo que pode ser aberto. Olá, Jesualdo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Tá desligado. Abre para mim o microfone, por favor, Jesualdo, obrigada. Agora sim, desculpa. Agora sim. Imagina. Boa tarde, prazer, estou à disposição. É o caso de abrir um processo administrativo, como está estudando a Secretaria Nacional do Consumidor? Então, caso a gente só não sabe o que é pior, porque imaginemos a situação hoje de 123 milhas que já não entrega os seus pacotes. A Senacom, que é vinculada diretamente ao Ministério da Justiça, por lei, ela tem atribuição de fiscalização e de punição, e essas multas podem chegar em até 12 milhões de reais. Os PROCONs, que são vinculados aos estados e eventualmente até aos municípios, também podem abrir investigações e gerar punições. Se hoje a situação dessa empresa já é ruim, imagine com essas multas que lhe serão aplicadas e com a determinação de suspensão das atividades. Essa semana agora, nós tivemos muitos contatos lá na nossa Comissão de Defesa do Consumidor, fizemos lives, notas de esclarecimento à população, e assim como você relatou, que conhece alguns casos que são muito tristes, nós conhecemos casos, então, mais tristes ainda, exponencialmente tristes, de um casal de idosos que precisava correr para o Canadá para ver o parto do seu primeiro neto, para dar apoio à sua filha, compraram essa passagem há cerca de 3 meses atrás e simplesmente não embarcaram. Essas pessoas têm direito de indenizações, evidentemente, danos materiais, porque agora vou ter que comprar passagens muito mais caras, danos morais, mas a pergunta que vai ficar no ar é o seguinte, né? Ganhar e conseguir as indenizações por meio judicial, eu vejo factível, mas e receber? Até que ponto essa 123 milhas terá lastro depois? Se hoje já está ruim, imagine que a suspensão das atividades e mesmo com a falta de credibilidade do mercado. Quem hoje, em sã consciência, compra um produto da 123 milhas? E se ela não tem receita, ela não vai conseguir fazer frente aos compromissos que ela já firmou e que terá que firmar. E qual a saída, Gesualdo? Porque quando você fala isso, é bem isso que a gente pensa, né? Não É a vai teoria conseguir do caos, né? indenizar. E aí? Vai todo mundo morrer com esse prejuízo? É isso? Parece o arauto do caos, né? Mas eu, lendo notícias de vocês próprios, me veio uma luz. Ontem na UOL havia uma notícia de que os sócios da 123 milha, são bilionários, têm atividades econômicas em várias outras empresas. E esse é o trunfo, essa esperança de um consumidor lesado. O Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 28, no parágrafo 5º, determina que toda vez que uma ação de indenização for movimentada contra um fornecedor, pessoa jurídica, uma empresa, no linguajar popular, e não houver o recebimento, essa ação pode ser redirecionada contra os sócios. Esses sócios que durante todo esse tempo gozaram dos benefícios, né, dos bônus, agora eles vão arcar com os ônus. Nesse caso específico, no 123 milhas, ao que parece, os sócios têm solvabilidade, eles têm patrimônio, têm lastro patrimonial.
Esse é o trunfo. Não há de se desanimar, devem os consumidores lesados procurarem as suas indenizações individuais, a despeito de já existirem movimentações do Ministério Público, da Defensoria Pública, de associações de proteção de consumidor, que podem fazer as ações coletivas, que auxiliam, que ajudam, que são mais rápidas em defesa do consumidor. A minha sugestão é que, a despeito disso, façam as ações individuais também. Defendam seus direitos de forma individual. Uhum. A começar por essa estratégia, né, Fabiola, da 123 milhas. Quem comprou passagens promo, agora eles vão devolver mediante vouchers divididos. Olha o absurdo disso. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: se você, fornecedor, apresentou uma proposta e não cumpriu, você tem que devolver o valor em dinheiro atualizado monetariamente. E quem decide isso é o consumidor, não é você que nos impõe. E agora, então, 123 milhas não bastasse querer devolver em voucher, quer devolver em voucher parcelado. Então, você tem lá R$ 3.000 de crédito, eles vão te dar 6 vouchers de R$ 500, para você usar em futuras compras com eles. Para quem vai comprar novamente 6 novas compras de passagens com quem já não entregou a primeira? Não bastasse o risco disso, existe um outro ferimento ao Código de Defesa do Consumidor, uma venda casada. É obrigar a compra de um produto ou um serviço para ter a devolução de um valor específico. Nossa. Ô, Gesualdo, quando eu te perguntei sobre esse estudo da Senacom, você falou, vamos pensar juntos, né? E aí, mas não ficou tão claro. Você acha, então, que não é o caso, não abre o processo? Você diria que o melhor é não abrir esse processo administrativo? É inevitável, a Senacom vai desempenhar o seu papel, é atribuição dela, inclusive pelo sistema de proteção do consumidor. A Senacom é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que tem que tomar essas providências, ela tem uma amplitude federal. É inevitável que aconteça. Mas o que eu antevejo é o seguinte: se a situação está ruim, com as punições e com a suspensão das atividades, ficará ainda pior. Por isso que aquele que tem direitos violados, suas passagens não foram entregues, devem tomar as providências imediatas. Ontem nos procurava uma senhora dizendo o seguinte: minha passagem é para setembro de 2024, o que eu faço? A minha sugestão: entre com a ação mesmo assim. Está evidente uma inadimplência antecipada. Então, promova desde já não apenas o pedido de ressarcimento do dinheiro. Não precisa esperar até o final, até setembro de 2024, porque talvez lá os escombros da guerra, o espólio da guerra, já seja insuficiente para recebimentos. Ou então, tome providências também judiciais, isso tem amparo no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, para exigir que essa empresa já apresente os bilhetes das passagens. Se as passagens estão compradas, se os vouchers estão emitidos, muito bem. Se não estão, dificilmente serão. Porque o modelo negocial dessa empresa, assim como o do hotel urbano, é um modelo fadado ao insucesso, né? Primeiro eles pegam o teu dinheiro para depois comprar no mercado a passagem. E se essa passagem tem variação para cima, e sempre tem, o prejuízo deles é manifesto. E quanto mais passagens eles venderem dentro desse esquema, dentro desse enredo, né, dessa logística, mais prejuízo eles vão ter. Então, parecia inevitável, e o mercado já antevia isso. Eu trabalho com algumas agências de turismo que falavam exatamente isso. No primeiro momento, eu até pensava o seguinte: isso é conversa de concorrente. Né? E não era. O que eles diziam lá atrás, que esse modelo negocial é um modelo que não se sustenta, se mostrou exatamente idêntico, tanto no caso do hotel urbano, mas principalmente no caso do 123 milhas. Assim, para te Obrigada. responder, Super Senacom tem que fazer respondeu. assim. Tem que Respondeu fazer assim. super. E eu acho que trouxe aqui também um serviço interessante para quem está nessa situação.